Retomamos o contato com o deputado Zé Silva para falar um pouco com a gente sobre o fim da escala 6x1 que avança na Câmara e os desafios do calendário legislativo apertado agora por conta das eleições e também sobre esse assunto, esse tema que tomou conta da esplanada, que é a proposta do governo de tornar o seguro rural obrigatório no próximo Plano Safra. Deputado, mais uma vez, bem-vindo, bom dia. Bom dia, Bruno. Prazer falar com você. Nossos encontros aí da comunicação, mas tão firme aqui. Deputado, quando a gente fala de escala 6x1, né, o presidente Hugo Motta defende aí que o Brasil não pode ficar para trás nessa dignidade do trabalhador, né? Como se o avalia esse impacto, né, econômico direto dessa redução? Como é que está esse andamento na Câmara dos Deputados para o avanço e a aprovação dessa proposta? Primeiro, Bruno, a preocupação maior é que a polarização do debate no Congresso Nacional não venha atrapalhar esse debate. Esse debate ele não pode ser tratado como um tema do governo ou da oposição, ele tem que ser um tema do Brasil. E eu fui secretário do Trabalho em Minas Gerais, no meu estado aqui, e uma das preocupações que nós temos é de ter um debate qualificado. Por exemplo, o Brasil, em 180 países, nós somos o número 94 em termos de produtividade do trabalho. Então, não basta discutir a redução da jornada de trabalho, mas é preciso também discutir todos os fatores que influenciam a produtividade do Brasil. Para se ter uma ideia, você pegar todas as riquezas de um país e a quantidade de pessoas em atividade, e isso, o Brasil, enquanto um americano, em 15 minutos, ele produz a mesma quantidade que um brasileiro produz em um ano. Esses são os países da OCDE. Então, a nossa expectativa você vê que já é anunciado o seguinte, fim da redução, fim da jornada 6x1, ou seja, está decretado que vai ter o fim. Agora, como terá esse fim é que é preciso debater. É um tema muito importante. Eu, pessoalmente, sou favorável a aprofundar esse debate. É preciso que os trabalhadores tenham segurança, tenham qualidade, mas é preciso também que a lei e o governo federal cumpram o papel de tratar de outros temas, como a ação desses trabalhadores, essa produtividade do trabalho que o Brasil, infelizmente, tem entre 180 países da OCDE, nós somos o número 94, mas é um tema que está como prioridade. E esperamos que a polarização não venha atrapalhar um debate tão importante que não pode ser do governo nem da oposição, tem que ser um tema do Brasil. Porque quando a gente fala, isso traz a polarização, a gente está aí às vésperas, né? Esse ano é ano eleitoral, a gente sabe das dificuldades que isso, né, podem trazer para esse debate, né? Mas debater isso, trazer essa proposta, né, aprovar essa redução, né, não vinculando uma coisa a outra, né? Tipo, por exemplo, a gente diminui, né, a escala 6x1 e isso vai diminuir a produtividade, né? Não necessariamente trabalhar com essas questões, né, binárias. Se faz uma coisa, prejudica a outra. É possível que haja, né, um consenso, é possível que se encontre um caminho para que faça essa redução, mas que ao mesmo tempo, com essa redução, a gente melhore, né, as condições, a qualidade de vida do trabalhador e com isso a gente também traga possibilidades de uma melhora nessa produtividade? Bom, essa é a expectativa. Eu quero participar efetivamente desse debate. Eu especialmente conheço com profundidade a questão do apagão de mão de obra, que especialmente o agro vem passando, mas em todos os setores. Então, eu sou favorável à redução da jornada de trabalho, eu sou favorável ao fim da escala 6x1, mas que acompanhado tenha um programa do governo federal, dos governos estaduais, junto com os municípios, de melhorar essa produtividade. A maneira de melhorar essa produtividade, ela tem muita tecnologia. Nós estamos na época da inteligência artificial, nós vamos falando da tecnificação da pecuária, da agricultura, mas é preciso que não basta reduzir a jornada 6x1, não basta o ficar por 1, preciso do programa de formação, de qualificação profissional, de pacto por resultado.
É preciso fazer uma reforma administrativa? É preciso fazê-la, mas é preciso fazê-la também com a legislação moderna, onde o trabalhador ele receba por produtividade. Então, são muitos os quesitos, os fatores que influenciam quando você põe fim à jornada 6 por 1 e tem a necessidade do Brasil, para se tornar um país competitivo, melhorar essa produtividade. Como eu disse, quem está em atividade, quem pega toda a riqueza do país no ano, toda a população chamada economicamente ativa, e eu disse, o Brasil está para os países, seus principais concorrentes. Nós temos o acordo União Europeia e Mercosul, onde os países da União Europeia têm muito mais produtividade. Então, isso reduz a competitividade do país. Preciso, por fim, mas é preciso continuar garantindo a coisa mais sagrada que tem qualquer trabalhador, ele ter a dignidade de, com o fruto do seu próprio trabalho, ele dar da sua vida, da sua família. Porque não é pura e simplesmente fazer o fim da escala 6 por 1 e não dar subsídios, né, de formação técnica, de olhar para os setores, por exemplo, o agro, né, tem suas peculiaridades, né, tem a questão das safras, tem uma sazonalidade que não dá para colocar todo mundo num bolo só e querer fazer só uma medida única, né? Precisa fazer a redução, mas com isso trazer, né, subsídios, caminhos para que a gente consiga melhorar, para que o país, né, aí a gente, tirando toda essa parte, né, ideológica, de polarização, pensando no país como um todo, como num país produtivo, como num país que pessoas produzem a nossa riqueza, então a gente precisa olhar para esses caminhos, né, e encontrar dentro desse debate, para isso que a gente tem a Câmara e o Senado, para isso, para debater toda essa situação, para que a gente encontre o melhor caminho, para que a gente, por exemplo, avance nesse ranking, melhore esse ranking de produtividade, possa competir com outros países, porque a gente tem tecnologia aqui, a gente tem pessoas capacitadas, a gente tem, né, estudo, a gente tem universidade, a gente tem escolas técnicas, né, a gente tem como, né, subsidiar, né, todos os trabalhadores, especificamente aqui falando do agro, para que a gente consiga melhorar essa produtividade. Olha, Bruno, é bem complexo e por isso que a minha defesa é que tem um programa de Estado, um programa do governo federal, como diz, com os estados e os municípios, porque se você reduz ainda mais essa produtividade, ou seja, um trabalhador tem que trabalhar enquanto o americano em 15 minutos produz o que um brasileiro produz em 1 hora, se nós aumentarmos mais ainda o tempo para o mesmo trabalhador produzir produtos básicos, isso vira, vai e volta, porque esse preço, essa redução da produtividade vai para a gôndola do supermercado, vai para os produtos que serão vendidos. Quanto mais produtividade, quanto menor tempo investido de mão de obra, de trabalho, de inteligência por um trabalhador, quanto menos tempo ele gasta, mais esse produto pode ser competitivo para exportar e principalmente para chegar mais barato à mesa do consumidor. Então, por isso que a defesa que eu faço é que tem essa responsabilidade que, ao pôr fim à escala de 6 por 1, também vem acompanhado de um programa de governo, como você disse, de formação profissional, de qualificação, de leis claras, de contrato de resultados, que a pessoa tenha liberdade, a liberdade, nós vivemos num país capitalista, uma liberdade econômica, onde a relação entre trabalhador e empregador, ela seja tão clara que vem incentivar o trabalhador a ter mais produtividade e ser remunerado pela sua maior produtividade. Então é preciso que haja, nesse debate, como eu disse, não seja do governo ou da oposição, mas um debate onde o consumidor e o trabalhador sejam a nossa prioridade. Como você disse, ter ali um programa de formação profissional, um programa desde os primeiros anos da criança, quando na escola ele seja formado, para que ele tenha consciência da importância para a chegada ali na mesa do consumidor de produtos com qualidade, mais baratos, pela produtividade, não pelo tempo de trabalhar. Então, o mais importante não é o tempo que você trabalha, mas no tempo que você trabalha, você produzir mais. Isso que é a produtividade que eu coloco como principal quesito
nesse fim da escala 6 por 1, e o governo tem essa responsabilidade, e nós do Congresso Nacional, de garantir aprovar uma lei que seja execuível, seja simples, e que o governo tenha, ao sancionar a lei, tenha a responsabilidade de implantar um grande programa nacional de incentivo à produtividade, de premiação pela produtividade, proteção do trabalhador e também que dê essa segurança ao empregador. Os dois precisam ter esse equilíbrio. Bem, deputado, uma coisa que eu ia citar antes da gente encerrar é que todo consumidor também é um trabalhador. Então, assim, acaba aquilo que a gente compra caro no supermercado, sai do nosso bolso, que é do nosso trabalho. Então, assim, acho que nada mais justo do que a gente, que é consumidor, querer reduzir essa jornada de trabalho, mas não deixando de lado a produtividade, entendendo que é importante para o país e o país precisa crescer, o país precisa se desenvolver. Então, aliar, que seja o melhor caminho, que essas propostas se convirjam, né? Entrem num consenso para que seja melhor para todo mundo e a gente consiga, então, ter um país melhor, com uma escala reduzida, uma melhor, né, produtividade dentro de todo esse escopo de trabalho e que nós, consumidores, também possamos, então, aproveitar de toda essa produtividade, né, tendo economia no nosso bolso também, podendo, né, usufruir dessa menor carga de trabalho, né, que a proposta está trazendo para a gente, que, enfim, que essa proposta seja uma proposta para o Estado, né, para o país Brasil, que seja melhor para todos os lados. Muito obrigado pela participação aqui com a gente, um bom dia para o senhor e até a próxima. Um abraço, Bruno, estamos à disposição.